Olá. Com o surgimento dos tablets e dos iPads, ficou muito mais comum que todas as informações de navegação, as cartas, estejam nesses dispositivos. E cada vez mais os pilotos optam por não usar aqueles antigos livros com todos os procedimentos, carregando todo aquele peso a bordo. Mas para você fazer isso, você é obrigado a seguir alguns padrões que são preconizados pelas autoridades. E o intuito dessa aula é exatamente mostrar quais são essas normas e como se adequar a essa regulamentação. Eu sou Ricardo Pena, fui piloto de testes da Embraer, da Força Aérea e da ANAC, e o intuito desse canal é trazer diversos assuntos de regulamentos e assuntos diversos da aviação em geral. A norma que regula o uso de informação aeronáutica em formato digital, ou Electronic Flight Bag, EFB, é a IS 91002, que está na sua revisão Delta de 14 de junho de 2019. Então, ela apresenta as normas para a utilização da informação aeronáutica em formato digital, que é chamado de EFB, e também ela dá as informações necessárias para você substituir as publicações em papel por formato digital, e ela tem aplicabilidade restrita e pode ser usada em qualquer fase de voo. E, obviamente, ela, por ser uma IS 91, ela é aplicável a quem está operando segundo o RBAC 91. E, novamente, se você não está familiarizado com esses termos de operação RBAC 91, 135 e por aí em diante, tem uma aula nesse canal que explica exatamente isso. É só acessar e assistir antes de continuar para entender o que nós vamos falar nessa aula aqui específica. Ao longo da apresentação, nós vamos falar de tipos de aplicativos e de classes de Electronic Flight Bags. Então é importante aqui a gente dizer que quando estivermos falando de tipos de aplicativos, é o software, é o programa que está rodando dentro de um iPad, de um computador ou de outro dispositivo. E o Electronic Flight Bag vai ser o hardware, vai ser o tipo de dispositivo que nós estamos usando. Se é um computador, se é um outro dispositivo, um iPad, alguma coisa assim. Então aqui fica bem tão caracterizado a diferença do aplicativo, que vai ser o software, para o Electronic Flight Bag, o hardware. Iniciando então com os aplicativos, o primeiro, aplicativo tipo A, que são aplicativos para o planejamento do voo, utilizáveis no solo ou nas fases não críticas do voo. O que seriam fases não críticas do voo? Segundo a IS 91002, fase crítica de voo é onde a carga de trabalho e nível de atenção elevados, como por exemplo táxi, decolagem e aproximação. Até aí tudo bem, mas a IS também caracteriza como fase crítica de voo sempre que estiver abaixo de 10 mil pés de altura. Aqui eu faço um parênteses para fazer minha crítica a essa definição que está na IS, porque quando você tem, por exemplo, um avião monomotor, ou mesmo bimotor, que tem piloto automático, voando visual em cruzeiro, a 7.000, 6.000, 5.000 pés de altura, eu acho que essa fase não deveria ser caracterizada como fase crítica de voo. Então, a meu ver, eu acho que eu acho que essa norma deveria ser considerada como sempre que estiver a menos de 10 mil pés de altura, caso você não esteja em cruzeiro, porque eu não consigo considerar a fase de cruzeiro como uma fase crítica de voo. Alguns exemplos de aplicativos tipo A são aplicativos que, por exemplo, o AOM ou o AFM, os manuais que não contenham procedimentos operacionais, o manual de peso e balanceamento, a MEL, a Minimum Equipment List, o CDL, o Configuration Deviation List, o manual de manutenção, AIP, boletins de serviço, NOTAMs, o Rotaer, ou seja, são softwares, né, aplicativos utilizados para o planejamento de voo, que são utilizáveis no solo e nas fases não críticas de voo. Já os aplicativos tipo B são os que disponibilizam informação aos tripulantes nos postos de pilotagem e são utilizáveis em todas as fases de voo, incluindo as fases críticas. A gente tem como exemplos cálculos de desempenho de decolagem, subida, cruzeiro, pouso, comprimento de pista, ou seja, todos os cálculos de desempenho, os cálculos de peso e balanceamento, as cartas de aeródromo, Visual Approach Charts, a carta de aproximação por instrumento, subida,
As cartas que são utilizadas então na decolagem, pouso, que são consideradas fase críticas de voo. Manuais com lista de verificações necessárias a todas as fases de voo. Lembra que no tipo A eram os manuais que não tinham lista de verificações. Aqui já no tipo B, no Bravo, já vem os manuais que contêm lista de verificações. Informações meteorológicas que são utilizáveis para pouso, decolagem, e ainda aplicativos que trocam dados via internet. Esse, então, é a classificação dos aplicativos tipo Bravo. Já os aplicativos tipo C, eles necessitam de aprovação pela ANAC, através dessa RTCA DO 178 Bravo. Os que nós vimos anteriormente, os aplicativos A e B, não precisam de aprovação pela ANAC. O tipo C, sim. Eles são integrados aos aviônicos da aeronave e tanto a certificação é requerida quanto a aprovação de instalação também tem que ser aprovada pela ANAC. E a indisponibilidade do aplicativo é considerada crítica. Aqui um exemplo do que é tipo A, B e C, que nós vimos até agora. Tipo A, por exemplo, documentos, logbook. O tipo B, aqui, performance, dados de performance, as cartas. E tipo C, Taxi and Maps, né? um aplicativo que você vai usar para mostrar onde você está taxiando. Então já seria tipo C. Agora vamos ver os hardwares, os Electronic Flight Bags, começando pelo primeiro aqui, classe 1, que é um computador, um dispositivo, um iPad, um tablet, disponível comercialmente, e o projeto ou instalação não são certificados pela ANAC. Uma coisa importante, eles não são instalados na aeronave e não trocam dados com a aeronave, mas eles podem ser conectados à aeronave para recarga, num acendedor de cigarros ou numa porta USB. Importante aqui, se você estiver utilizando um classe 1, que não é instalado, mas estiver utilizando um tipo B, um software tipo B, que é aquele que você vai usar em todas as fases de voo, como por exemplo uma carta de aproximação, aí ele vai ter que ser fixado e sem interferência dos comandos e de forma que ele esteja visível em todas as fases de voo, como por exemplo, está aqui esse exemplo, né? A gente tem aqui então um classe 1, um iPad aqui, um tablet, com um tipo B, que é as cartas que são as cartas de aproximação aqui, por exemplo. Nesse caso, então, se você misturar, se você conjugar um classe 1 com um tipo B, ele tem que ser fixado e sem interferência. O Electronic Flight Bag classe 2, ele também é um computador dispositivo disponível comercialmente e o projeto ou instalação não são certificados pela ANAC, até aí igual ao classe 1. Mas eles são instalados na aeronave e, para tanto, não precisam de um STC, uma certificação suplementar de tipo, não é necessário, porque não precisa ser certificado pela ANAC. Eles podem ter antenas instaladas e podem ser conectados à aeronave para recarga, inclusive no sistema elétrico da aeronave. Aí, nesse caso, tem que ter um disjuntor ou um fusível específico. Diferentemente do classe 1, que é num acendedor de cigarro ou numa porta USB, o classe 2 já pode estar conectado na elétrica da aeronave, com esse disjuntor ou fusível específico. E ele pode receber dados da aeronave, mas não pode interferir na navegação. Isso tem que ser checado. Aqui um exemplo de um GPS que está instalado na aeronave. Ele é removível, mas está, que no caso está instalado e você pode removê-lo também. E não precisa de um STC para você colocar esse dispositivo na aeronave. Já o Electronic Flight Bag classe 3 é um dispositivo integrado à aeronave e que precisa de um projeto ou instalação certificado pela ANAC, através da C120 e 173 da FAA. Então, aqui um exemplo de um classe 3, integrado à aeronave e com instalação e projeto aprovados pela autoridade. O regulamento RBAC 91, no seu item 21, ele estabelece que os pilotos eles podem usar qualquer dispositivo eletrônico portátil a bordo, desde que não cause nenhuma interferência com a comunicação ou a navegação. Então, quando essa liberdade é dada pela autoridade de você ter a bordo essas informações sem ter nenhuma aprovação, nenhuma certificação dos dispositivos e nenhuma aprovação para instalação, no caso dos que são instalados, isso está baseado numa responsabilidade solidária do operador e do piloto. Então, apesar de não ter essa aprovação ou certificação, o piloto e o operador são responsáveis
para que seja checado que nenhuma interferência vai ser causada à comunicação e navegação e, por conseguinte, que não vai gerar problemas de segurança de voo. Outra coisa que é estabelecida pelo 9121 é que esses dispositivos não podem substituir nenhum equipamento ou sistema requerido pelo RBAC 91. Vamos tentar explicar um pouco melhor isso aqui. Quando a gente vai voar, por exemplo, visual, tem lá o 91, o RBAC 91 vai dizer quais são os equipamentos mandatórios mínimos ali para eu voar visual. Um velocímetro, um altímetro, esse tipo de equipamento. Se por acaso no meu FB que eu coloquei ali na aeronave, ele me dá alguma informação aqui de altitude, por exemplo, e eu tiver com o meu altímetro em pane, eu não posso utilizar essa informação para substituir esse equipamento, que é o altímetro, que era requerido pelo 91. Então, tudo que nós vamos usar nesses EFBs, ele é acessório. Ele não vai poder substituir um equipamento, um sistema que é requerido para a aeronavegabilidade segundo o 91. Quais são as dimensões desses EFBs? Bom, o recomendado pela IS é que o tamanho seja 9 polegadas ou 23 centímetros na diagonal. E o mandatório é que tenha pelo menos 20 centímetros, 7,9 polegadas na diagonal. Então, você pode usar um mini iPad? Pode, mas o recomendado é que você utilize dispositivos maiores para facilitar a visualização das informações. O formato digital, que vai substituir o formato impresso, ele deve ser equivalente. Como, por exemplo, nessa figura, a gente tem aqui o formato digital equivalente ao formato impresso que vai ser substituído. As informações têm que estar válidas e atualizadas. Então, você, quando usa o formato digital, tem que ter as atualizações. O banco de dados que você está utilizando tem que estar com a atualização mais recente, não pode estar vencido. Deve haver um backup. O backup pode ser tanto em papel quanto outro FB. Então, se você vai querer operar sem nenhum papel a bordo, né, paperless, aí dois iPads, por exemplo, 2 tablets vão ser suficientes para isso. E o piloto é o responsável pela carga suficiente. E ele tem que considerar nessa hora da carga a capacidade que ele tem na aeronave de recarregar esse sistema, pensar qual é a alternativa, tempo para volta é alternativa, tempo de espera e tudo mais. E o piloto é o responsável por essa carga ser suficiente. Não tem nenhuma norma que diga que tem que ser 70%, 50%. O piloto tem que ser responsável para que tudo funcione, não só da decolagem ao pouso, mas considerar também uma alternativa e o tempo de espera. E a IS traz ainda um checklist de implementação. Lá no final, no anexo, ele traz um checklist que o piloto pode seguir para ele ir respondendo algumas perguntas e fazer essa implantação desse voo sem o papel com o equivalente eletrônico de forma segura. Uma dica para quem quer substituir todas as cartas, principalmente para quem voa IFR, que tem aquele volume enorme a bordo, que também representa peso carregado dentro da aeronave, o Comando da Aeronáutica, através do DCEA, disponibiliza gratuitamente esse software, o FPL-BR. Lá tem Rotaer, tem todas as cartas de navegação, WAC, carta de voo por instrumento, aproximação, tem tudo que é necessário para você fazer essa substituição e é gratuito. Então, uma dica é usar esse software gratuito do DCEA para fazer essa substituição. Bom, em resumo, nós vimos quais eram as diferenças entre o que é aplicativo, que era o software, e o FB, o hardware, os tipos de aplicativo, né, os softwares, tipos A, B e C, sendo que o C é certificado pela ANAC, a instalação tem que ser aprovada, já o A e B não precisam disso. As classes do FB 1, 2 e 3, o 3 aprovado, certificado e a instalação aprovada pela ANAC, 1 e 2 não precisa. Quais eram as responsabilidades do piloto e do operador que na hora de utilizar um dispositivo FB, que tem que ser checado que não causa interferência nenhuma à comunicação e à navegação.
Não substituir equipamentos ou sistemas essenciais requeridos pelo 91 por um EFB, por alguma informação que está no EFB. Só as cartas, mas não sistemas e equipamentos não podem ser substituídos por um EFB. As dimensões que nós vimos ali quais são, né? O mínimo de 7,9 e o recomendado um pouco maior, na faixa das 9 polegadas. E as características do formato digital, que elas têm que ser representativas do formato impresso. Em resumo, foi o que nós vimos nessa aula de hoje. Espero que essa apresentação tenha contribuído com os aeronavegantes para que eles relembrem ou conheçam quais são os requisitos para substituir as publicações impressas por publicações eletrônicas. Aqui vai ficar o link para uma aula que está aqui no canal, que é a de inspeção de rampa da ANAC, onde vai passar por todos os documentos que são requeridos para inspeção de rampa da ANAC. E ela é complementar com essa apresentação para quem quer fazer também tudo isso de forma digital e não ter mais os papéis e o peso a bordo. Se inscrevam no canal e o intuito é toda semana ter alguma informação, alguma aula nova. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, todas as dúvidas nos comentários serão respondidas. Um abraço a todos e excelentes voos.